Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Olá! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar do sono, uma das atividades mais essenciais dos seres humanos. Eu sou Ana Rusch, sou escritora e dorminhoca, e dormir é das coisas que eu mais amo fazer nessa vida. E eu vou chamar as duas pessoas glamurosas que me acompanham aqui nas ondas do áudio para se apresentarem. Muito bem, aqui quem fala é Vanessa Guedes, escritora, programadora, imigrante e agora podcaster. Eu costumo dormir bastante, assim, bastante em qualidade, né? Durmo bem, tenho meus horários, costumo cumpri-los, acordo cedo, durmo cedo, basicamente. Mas eu consigo me adaptar quando precisa. Olá, eu sou o Tiago Ambrósio Lage, sou escritor. E eu não sei dormir direito, nunca soube muito bem. Então eu estou aqui para representar a nação noturna e indormível. Bom, então antes de nós começarmos o nosso episódio e falar sobre o sono, nós vamos fazer antes o jogo da citação. Então, Nessa, por favor, lê aí a citação do dia. Ok, lá vai. Uma mente agitada faz um travesseiro inquieto. E de quem é a citação? Alternativa A, da profética Charlotte Brontë, autora do romance Jane Eyre. Alternativa B, da poética Emily Jane Brontë, autora de O Morro dos Ventos Uivantes. Ou alternativa C, da magnética Clarice Lispector, autora de A Hora da Estrela. E aí, quem será que escreveu essa frase? Vamos para o episódio? Você acha que você dormiu o suficiente na semana passada? Consegue se lembrar da última vez que acordou sem despertador, sentindo-se bem revigorado, revigorada, não tendo que recorrer à cafeína? Com essas perguntas incômodas, o Matthew Walker, autor do livro que eu adoro, que se chama Por que Dormimos, explica que 2/3 dos adultos dos países desenvolvidos não seguem a recomendação de dormir 8 horas de sono por noite. E esse pesquisador do sono, que gastou a vida inteira pesquisando essa função biológica essencial dos seres humanos, ele explica que todos os animais dormem. E isso é uma atividade que é muito pouco estudada por nós. A gente não fala do sono na escola, mas a gente fala, né, de comer, a gente fala de excretar, a gente fala de todas as questões sexuais, mas a gente não fala de dormir na escola. Por quê? Porque o sono pode ser também, como a gente vai conversar hoje, algo bem antissistêmico. Antes da gente falar do nosso assunto mesmo e fazer perguntas e debater, vou falar algumas coisas muito curtas a respeito de como nós dormimos. Eu não sou médica, mas estou me apoiando aí nesse autor. Algo que é muito importante saber é que nós temos um ritmo circadiano. Então o nosso corpo, ele obedece um ritmo que se repete mais ou menos a cada 24 horas e uns poucos minutos, uns 15 minutos, que faz com que a gente sinta sono, sinta uma pressão de sono e também se sinta muito acordado, acordada. Esse ritmo, ele ocorre também em outros animais e ele tem muito a ver com o fato que nós estamos com os 2 pés no planeta Terra. O sono ele pode ser bifásico, monofásico ou polifásico.
Geralmente as pessoas têm sono monofásico, porque o capitalismo obrigou a gente a dormir todas as horas que estamos dormindo só numa tacada só, que é à noite. Mas parece que os seres humanos se adaptam muito bem ao esquema bifásico, ou seja, tirar aquele cochilinho à tarde. Esse cochilinho à tarde, inclusive, para algumas pesquisas, é muito importante. Se fala tanto da dieta mediterrânea, que traz longevidade. Será que não é o cochilinho da siesta mediterrânea que está melhorando essa qualidade de vida dessas pessoas, impedindo que elas tenham doenças de coração e que elas tenham uma memória melhor? Ainda não se sabe. Mas também a gente pode ter o sono polifásico, que é muito comum nos bebês, e também nos cachorros, que são várias dormidinhas ao longo do dia. A última informação fisiológica que eu vou falar para vocês é que o nosso sono se divide entre o sono REM, que vocês conhecem essa sigla por causa da banda, e do sono No-REM, que é um outro tipo de sono, ou seja, o NREM. No sono REM, que significa movimentos rápidos que a gente faz com os olhos, são os momentos em que nós sonhamos. E esse tipo de sono, apesar de ele ser recorrente durante a noite, ele se concentra mais no final do período de sono. Porque esse sono é interessante para a gente reconectar emoções, organizar questões, inclusive afetivas. E o outro sono, que é o No-REM, Not-REM, ele serve para que a gente descanse e reorganize o cérebro. Então, essas duas fases são muito importantes para a nossa saúde mental, inclusive física, porque grande parte dos nossos tecidos e funções cognitivas, elas são atualizadas e melhoradas durante o sono. E, por favor, não vamos corrigir o sono do coleguinha, porque cada pessoa tem um sono diferente. Tem gente que gosta de dormir de manhã, tem gente que gosta de acordar ali no meio da manhã, final da manhã, e tem pessoas que gostam de ficar acordadas à noite. E tá tudo bem. Essa estratégia de ter diferentes padrões de sono numa mesma sociedade foi constituída pela evolução para que a gente sempre tivesse pessoas acordadas quando precisa. Bom, feita essa explicação a respeito de aspectos fisiológicos do sono, eu queria falar um pouco sobre a questão do sono na literatura. Nessa, você quer começar esse papo? Qual que é a importância do sono para a gente reorganizar nossa realidade? Você lembra de algum livro que traz personagens? Eu acabei de ler um livro em que 80% da narrativa a protagonista está dormindo. E o nome do livro é O Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da autora Otessa Moshfegh. Ela escreve a história de uma mulher que não tem nome, é uma coisa muito curiosa, é narrado em primeira pessoa. Essa mulher mora em Nova York e ela decide se trancar no apartamento dela durante um ano e dormir o máximo possível. Esse é o livro. Ele começa e termina assim. Já dando um grande spoiler aí, mas vale muito a pena lê-lo. Eu diria que ele é um livro... não fizemos esse ano. Aparentemente. Esse ano que passou. Não, imagina, não teve nenhum tipo de gatilho ler esse livro agora. Sabe que a experiência de ler os motivos, né, porque você vai desenrolando ali a narrativa junto com ela, porque ela vai... É um grande fluxo de consciência, na verdade, né? E ela vai tomando remédios para fazê-la dormir. Porque, claro, que ela tá dormindo tanto que ela precisa cada vez mais de alguma coisa que faça ela dormir, porque ela quer dormir o dia inteiro. E ela realmente não tá saindo de casa. Ela sai no máximo para ir na esquina, comprar um café de manhã, o que é meio contraditório, ela tomar um café, mas parece uma coisa muito normal. E é engraçado que o livro não é um livro de fantasia, mas ele parece estar numa suspensão da realidade o tempo inteiro. Porque é o que ela tá tentando fazer com a vida dela. Ela tem essa ilusão, ou não, né? Você não sabe se realmente ela realmente se transforma ou não. Mas ela acha que esse ano que ela vai dormir o ano inteiro vai fazer com que ela mude. Como se fosse uma crisálida de onde vai sair uma borboleta. Que ela tem um sono profundo quando ela tá naquela crisálida, né? Então ela tem essa grande ideia. E assim, é um livro sobre estar vivo e o quanto é assustador estar vivo e ao mesmo tempo o quanto a gente quer ficar vivo o
o maior tempo possível. Então, é a grande contradição do livro, eu acho. Indico. Ai, bem lindo. E você, Tamblage? Bom, eu estou vindo de uma fase, ou estou durante uma fase aí com uma leve obsessão com contos de fadas, e falando de sono, não tem como não comentar sobre a Bela Adormecida, né? E não só a Bela Adormecida, mas na Branca de Neve também, o sono ele é uma maldição, né? Ele é uma interrupção ou suspensão da vida. E eu acho isso uma figura muito interessante, especialmente na Branca de Neve, que tem uma versão que a maçã realmente é venenosa, fatal, né, um veneno mortal, mas ela adormece porque ela engasga com um pedaço da maçã. Então essa imagem do sono como uma morte menor ou como um ensaio da morte, eu acho que é uma imagem muito poderosa, especialmente para eu que não durmo muito ou não durmo bem, né, talvez seja um apego aí à vida que eu não sei até que ponto é uma coisa interna ou é uma coisa internalizada, casando um pouco aí com essa conversa do sono como uma vingança ao sistema, né, que está tentando forçar um determinado ritmo. E além desse sono como punição, né, eu que quando criança não costumava dormir muito, eu achava que seria uma punição terrível, tem uma outra obra infantil também, que algumas pessoas chamam de um conto de fadas moderno, que é o Mágico de Oz. E no Mágico de Oz é uma fantasia que tem aquela questão do portal, do mundo de Oz, do mundo real, e fica uma questão dúbia. Ali até que ponto tudo não passou de um sonho ou se Dorothy efetivamente foi para a Terra de Oz. E eu acho que é uma interpretação muito interessante, jogando com essa noção do sonho para reorganizar as ideias, o aprendizado, as emoções. Por quê? No filme de 1939, isso fica muito claro, porque são os mesmos atores que fazem, os funcionários da fazenda fazem os companheiros de viagem de Dorothy. A dona da fazenda que vai brigar com os tios de Dorothy é a mesma atriz que faz o papel da bruxa. Então, assim, a questão do sono na literatura, eu acho que me cativam essas histórias exatamente por serem fantásticas e levam isso para o extremo. E considerando narrativas de forma mais ampla, uma sequência de sonho é um recurso narrativo muito utilizado, nem sempre bem utilizado, né? Importante frisar. Eu ia falar isso. Né? Porque tem alguns que você fala assim, nossa, né? Antes colocasse uma coincidência, um diálogo que ia até transmitir melhor. Mas é um recurso que, quando ele é bem utilizado, é genial. E aí está numa infinidade de livros, né? Não consigo nem pensar só um. Especialmente obras que trazem um pouco essa confusão do sonho com a realidade. Que aí talvez casando um pouco com esse livro que a Nessa comentou, que uma amiga minha leu recentemente, elogiou bastante também. Então eu acho que talvez eu vá seguir a recomendação. Muito bom, hein? Que beleza! Muito bem. Passando para uma segunda conversa aqui que eu queria trazer, tem um livro que eu gosto muito também, que foi publicado pela Ubu, que é o 24/7, Capitalismo Tardio, Os Fins do Sono, do Jonathan Crary, que esse autor ele discute, ele é um longo ensaio, né, uma defesa inclusive do sono, muito afinado com as recomendações médicas do Matthew Walker que eu acabei de citar aqui, mas se eu pudesse resumir esse livro em uma frase assim, é falar que o sonho dourado capitalista é fazer com que as pessoas não durmam, né, que nós viremos androides e que a gente não durma, e que dormir seria uma atividade profundamente antissistêmica. Eu vou citar uma frase do livro para a gente ouvir esse autor falando. Em sua profunda inutilidade e intrínseca passividade, com perdas incalculáveis para o tempo produtivo, a circulação e o consumo, o sono estará sempre a contrapelo das demandas de um universo 24/7, ou seja, desse universo 24 horas. Então, o que o Jonathan Crary vai falar é que, a partir do iluminismo, constituiu-se, vamos dizer assim, numa cultura majoritária, esse argumento que nós devemos ir contra as nossas questões fisiológicas, porque dormir é necessário, a gente passa quase 1/3 da vida dormindo, e isso faz parte da nossa saúde fisiológica, e a gente deve ir contra isso como se o sono fosse uma coisa inútil. Então isso foi muito comentado na época do iluminismo,
implementado na época que apareceu a iluminação elétrica das ruas, em 1880, e lembrando que meia-noite era só o meio da noite, né? Então veja como meia-noite para mim, gente, é quando eu estou terminando ali ainda de ler alguma coisa e me preparando para dormir, né? Então a gente vê assim como isso foi alterado. E cada vez mais as pessoas têm que estar a essa disposição e pregando, né? É o milagre da manhã, então que eu consigo programar meu cérebro para acordar bem cedo no dia seguinte para ser muito produtivo. E isso talvez possa, sei lá, prejudicar muito a minha memória, prejudicar meu sistema muscular, pode prejudicar inclusive minhas questões emocionais, porque eu não tive tempo ali de ficar dormindo e processar essas emoções. Então existe esse pensamento sistêmico que está sempre guerreando contra uma atividade fisiológica que, ao contrário de comer, ao contrário do sexo, ao contrário, enfim, de outras atividades essenciais do corpo, não traz lucro para o capitalismo. A única coisa que traz lucro para o capitalismo vai ser o quê? O travesseiro da NASA, aqueles aplicativos para gravar o próprio ronco, né? Então o sono não é muito apropriado aí pelo capitalismo, né? E aí, considerando que estamos no meio da pandemia e a Organização Mundial da Saúde alerta que 60% da população já sofre do que foi convencionado chamar de fadiga pandêmica, queria que vocês comentassem um pouco essa relação. Então, você estava falando aí, e eu lembrei de outro livro que eu li esse ano, chamado Panoptismo, Um Olho, Mil Mentes. E ele fala sobre, basicamente, capitalismo ali, as suas estruturas mais básicas, assim, ó, da onde que veio a ideia de como organizar uma fábrica na época da Revolução Industrial. Esse livro é sobre ele fala de um período pré-Revolução Industrial, né, da onde vem essas origens, e ele trabalha muito na ideia de que o sono é uma infeliz necessidade, porque ele é a interrupção da vida, né? Ou seja, quando você está dormindo, você não produz. Então, assim, desde, né, essa era pré-Revolução Industrial já se tem essa noção. E aí esse livro é escrito por uma autora chamada Flávia Cataldo, que é uma pesquisadora. Eu vou colocar lá nas notas lá do cast para quem quiser procurar, tá na Amazon esse livro. Ele fala sobre como hoje, nessa cultura de capitalismo tardio que a gente está, o nosso descanso, ele não é nosso, porque o descanso é para você se preparar para o dia de amanhã e continuar produzindo. Então, mesmo sendo descanso, ele não pertence a você. Ler esse ensaio da Flávia me deixou muito perturbada, porque isso é óbvio, né? Não é uma coisa que, assim, uma novidade para mim, né? Já vi isso sendo escrito em outros lugares, já vi pessoas falando sobre isso. Mas quando ela mostra como isso foi desenvolvido na história, e aí ela vai mostrar as origens, tudo, é muito perturbador. Então fica mais uma dica de leitura aí. E você, Tiago, o que você conta sobre as relações do capitalismo querendo abolir o nosso sono? Então, é muito interessante ouvir vocês comentando sobre esses pontos, porque quando você comenta sobre o iluminismo, eu lembro que teve um comentário nosso no episódio sobre bebidas, em que o café que vem no iluminismo é a bebida da lucidez, e não só da lucidez, mas a bebida da suspensão do sono, né? E também o chá, né, Camellia sinensis, né, o chá preto, o chá inglês aí, que já foi atrelado à Revolução Industrial. Então eu acho que é um movimento com vários campos aí, jogando a gente cada vez mais noite adentro. E é a batalha da vigília contra o sono, né, do dia contra a noite, da luz do iluminismo, né, contra a treva noturna da ignorância. Então talvez seja esse grande movimento e talvez daí a nossa obsessão com a falta de sono. Eu lembrei também da frase super comum que a gente vê hoje, que é o trabalho enquanto eles dormem, né? E trabalho enquanto eles dormem, mas só que geralmente não vem o resto da rima, né? E morra de infarto antes dos 40, por causa dessa questão reparadora e necessária do sono. E eu tô comentando tudo em cima dos comentários de vocês, né? Tô super estratégico. O bom de falar no final é isso. Mas por causa da fala de Vanessa, que o descanso também ele serve ao capitalismo, porque você tem que descansar para produzir. Isso, como insônia, é
pegou na jugular. Porque uma crise de insônia na sexta ou no sábado, ela não é tão dolorosa quanto uma crise de insônia no meio da semana. Porque uma coisa que dispara demais quando você começa a entrar na crise de insônia é: eu preciso acordar cedo amanhã. Eu preciso trabalhar muito amanhã. E isso já dá uma ansiedade maior e acaba comprometendo ainda mais a qualidade do sono. E falando ainda da questão do capitalismo, né, dessa questão do sono contra ou do sono a serviço do capitalismo, aí a gente começa a entrar na criação de uma série de produtos e de complementos para poder otimizar o sono. Porque até o descanso ele tem que ter efetividade máxima dentro do sistema que a gente está vivendo. E o descansar por si só, a soneca na rede, o sono até mais tarde não, porque o fim de semana você tem que acordar cedo para dar conta do que não deu durante a semana. E N outras cobranças que transcendem também a vida profissional, mas acaba estando atrelada, porque você tem que acordar cedo para correr, para estar com o corpo perfeito, para não ficar doente, para não produzir menos e assim por diante. Então eu acho que é uma relação muito cruel. E só mais um pontinho para complementar, que essa questão das pessoas que dormiam e que a gente tem que ficar 24 horas funcionando, é problemático porque se exige que cada indivíduo fique assim. Porque na lógica do funcionamento da sociedade pré-industrialização, pré-iluminismo, a gente tinha essa capacidade de ficar 24 horas no ar, mas era uma corrida de revezamento. Né, e que, de certa forma, é como nós três estamos funcionando no grupo do Telegram, né, que a gente fica brincando, que a fogueirinha está sempre acesa. Né, porque a Ana dorme mais cedo, eu durmo mais tarde, e muitas vezes quando eu vou dormir, como eu estou com o sono muito alterado por causa da pandemia, Vanessa já acordou lá na Suécia. Então sempre tem alguém vigiando a nossa fogueirinha digital. E talvez compartilhar a vigília seja uma estratégia mais interessante. Mas agora talvez eu esteja viajando um pouco também. Quando você falou dessa história da vigília e de ter o sono interrompido, perturbado, me lembra que a gente também tem a gente encara o sono como um gerador de ansiedade também, porque quando a gente sabe que a gente não dormiu bem ou que a gente está com sono desregulado, a gente já fica ansioso porque sabe que o dia não vai render ou que aquela semana não está dando certo por causa disso. Então eu acho que ele fica como uma condição de privilégio também, às vezes. E agora, na pandemia, eu tenho visto muitos amigos meus contando de sonhos deles, de um jeito que eles não contavam antes, que eles não lembravam muito bem dos sonhos. Porque a gente está dormindo mais, ou dormindo na hora que a gente, né, que o nosso ciclo circadiano está sendo respeitado. Né? Então, tem várias coisas acontecendo. Tem gente ficando com o sono desregulado, gente regulando o sono, né? Tem muitas coisas acontecendo juntas. Mas uma coisa que eu ia lembrar e indicar também, existe um documentário na Netflix chamado The Nightmare, né, o pesadelo, que ele fala sobre a paralisia do sono, que é uma condição já reconhecida, assim, pelos médicos, acontece, mas ninguém sabe explicar exatamente qual é a origem. A maior aposta é que seja uma leve desregulamentação entre o seu cérebro lá que desliga e o corpo liga, ou ao contrário, o corpo desliga e o cérebro tá ligado ainda, né? Você é perturbado durante o sono R.E.M., o da banda, e aí você acaba tendo esse momento de horror e paralisia, né, onde você não consegue se mexer, mas você tá acordado e acontecem várias coisas bizarras, você vê coisas, né, tem algumas alucinações aí, e esse filme me deixou bem assustada, porque eu já tive isso quando eu era criança, eu era sonâmbula quando eu era criança, e hoje em dia não tem mais, mas enfim, fica aí a dica. O Matthew Walker, que é esse especialista em sono, ele comenta isso no livro dele. É que quando nós entramos nesse sono REM, a gente tem uma atonia, ou seja, nosso tono muscular ele fica zerado, exatamente para que a gente não bata nas coisas, né? Rememorando o que aconteceu no dia, ou emoções que precisam ser revistas. Mas nem sempre é assim, né? Então é muito interessante, é um livrão, mas eu adoro, eu recomendo muito, assim, para as pessoas que gostam de dormir ou que não dormem bem, também ele é um livro muito acessível, muito preciso, para a gente se respeitar um pouco mais, brigar
por nosso sono. A última coisa que eu queria falar, tem uma expressão linda em inglês que eu amo, que é quando você tem um problema ou quando você precisa tomar uma decisão muito séria na sua vida, eles falam o quê? Sleep on something, né? Então, durma em cima disso. Então, não toma decisão agora, dorme e no dia seguinte você decide. Inclusive, isso é culturalmente aceito, né? Não posso te responder no dia seguinte, ou seja, eu preciso dormir sobre essa questão, né, seria a tradução literal. Então é muito legal porque é algo que incorpora uma sabedoria popular nesse ato da gente dormir para ter uma reflexão. Eu tenho esse costume, às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão que eu tô demorando muito, né? Eu vou lá e falo, não, eu vou dormir um pouquinho aqui, ou vou pensar amanhã. Funciona mesmo. Eu não, né? Eu, como porta-voz dos insones, né? Quanto mais decisão, quanto mais problema, menos sono. Não, com certeza. É maravilhoso, porque às vezes você não sabe que você tem algum problema e a sua insônia te avisa. Porque você simplesmente a insônia, isso. Aí você fica pensando. Ela pode ser tanto um sintoma quanto uma causa. E você começa, por que eu não estou dormindo? Aí é a hora que você liga a luz e você fala, não, então tá bom. Né? O que está acontecendo na minha vida? Aí você acha e talvez consiga dormir, mas eu achei Aí interessante. vira um loop. Oi? Entra em loop. O seu O que pensamento. veio primeiro? Complicado. A insônia ou a ansiedade? É super, né? Mas é engraçado que a hipersonia também é sintoma de transtornos psiquiátricos, né? Então tem essas questões. Eu tenho uma amiga que ela é meio inverso. Ela, quanto mais nervosa, mais ela dorme, menos ela come. E eu, ao contrário, menos eu durmo, mais eu como. Mas essa questão do sono, para elaborar as coisas, eu lembro de um conselho que meu avô dava para minha mãe, e minha mãe me dava, que era simplesmente, dorme, que amanhã as coisas vão estar melhores. Nem que seja só um pouquinho, mas amanhã elas vão estar melhores. E você consegue lidar melhor. Que eu acho que é o mesmo conselho, mas só que na versão interior de Minas Gerais. E sempre que eu estava, né, quando eu ainda morava com os meus pais, ou até hoje pelo telefone, quando eu converso com minha mãe, quando eu estou nesses períodos mais de tristeza e tal, ela acaba repetindo esse conselho e quando eu consigo dormir é bom. Sabe que é curioso pra mim, quando eu mudei aqui pra Suécia, todo mundo me avisou sobre os perigos da escuridão, né? Porque a gente fica mesmo, eu tô no período de escuridão agora aqui. E já estamos caminhando agora para dias melhores, né? Mais claros. Mas, por incrível que pareça, o que mais me afeta é o contrário. É o período de claridade, é o verão. Porque o sol vai se pôr às 11 da noite, no pico, né, do verão, e vai nascer às 3 da manhã. E assim, esse período entre as 11 e as 3 não é noite, é um lusco-fusco, sabe? Não é aquela escuridão. E eu sou uma pessoa muito diurna. Eu acordo com o sol nascendo e começo a me sentir cansada com o sol se pondo. Então eu não descanso nesse período. Agora que eu tô morando aqui há 5 anos, eu estou aprendendo a lidar com isso de uma maneira mais saudável. Mas eu fico bem louca normalmente, assim, se eu não fizer nada a respeito. Não, muito bom. Muito bom você ter trazido isso. É isso, né? A claridade também é um grande fator de estresse. O Jonathan Crary, que ele é esse professor que escreveu sobre o capitalismo tardio e os fins do sono, ele fala do William Blake e de tantos outros pintores e artistas que valorizam o escuro como um lugar de intimidade, de proteção, tirando um pouco dessa pressão iluminista, né? Abrindo aí as portas da percepção. Aí a gente cita outra banda que é o Doors, The Doors. Muito bom! Com esse episódio a gente espera que vocês tenham pensado um pouco em como vocês estão dormindo e quem sabe dormirem mais, porque dormir faz bem e inclusive cochilar à tarde também, mas nós sabemos que nós estamos sob o capitalismo, né? Então é muito complicado. Então, indo em direção ao fim do episódio, a gente queria saber se você conseguiu descobrir de quem é a citação. Nessa, lê a citação de novo para nós. Vamos lá. Uma mente agitada faz um travesseiro inquieto. A gente tem 3 alternativas. Alternativa A, da profética Charlotte Brontë, autora do romance Jane Eyre. Alternativa B, da poética Emily Jane Brontë,
autora de O Morro dos Ventos Uivantes. Ou alternativa C, da magnética Clarice Lispector, autora de A Hora da Estrela. Ainda não foi o dia da magnética Clarice Lispector, pois a resposta correta é da profética Charlotte Brontë. Citação que está na primeira página desse livro, Por que Dormirmos, do Matthew Arnold. Ela é a autora de Jane Eyre, um livro triste pra caramba que eu amo, que é desses livros que só eu gosto. Mas não, tô brincando. Mas enfim, tem até uma série na Netflix também que eu adorei e que ela traz vários elementos góticos. E para fechar o episódio, então, aqui vai nosso fogaréu de hoje. Então a gente vai contar uma coisa que a gente escolheu para silivar, para queimar fora, e algo para aquecer nossos corações. Vanessa? Pra queimar... Meu Deus, eu não pensei nisso pela primeira vez. O que eu quero queimar? Eu quero queimar a insônia das pessoas. Pronto. Espero que quem tá com Justo. probleminha de dormir aí, durma bem essa noite. E pra aquecer o coração, eu vou indicar aí um artista pra vocês escutarem, o Frank Zappa. Eu fiquei escutando o Frank Zappa o dia inteiro hoje. Foi muito bom. Então, fica aí. Muito bom. Tiago, o que você quer queimar e o que você quer trazer para aquecer nossos corações? Bom, para queimar, eu vou me permitir criar um neologismo e eu quero queimar a diuturnonormatividade. Eu gostaria que a gente contemplasse também pessoas com ciclos circadianos desviantes, ou circadianos, agora eu estou em dúvida, desviantes aí dessa diuturnonormatividade. Eu agora, nesse período pandêmico, eu estou tendo uma flexibilidade muito grande de horário para trabalhar e eu tenho trabalhado muito melhor nos períodos noturnos, quando eu tenho realmente esse pico de atividade. Apesar de, se necessário, a gente volta e se adapta, né, ao horário iluminista, capitalista e tudo bem. E para aquecer, apesar de eu ter criticado essa onda capitalista de lucrar em cima do sono, da falta de sono, tem um aplicativo, ele tem uma versão gratuita que chama Headspace, um aplicativo de meditação. Eu nunca fui muito de meditação nem nada, mas eu tive um período que a insônia agravou muito durante a pandemia, eu comecei a virar noites e realmente inverter o dia pela noite. E foi aí que eu descobri o ciclo bifásico, que eu me adaptei melhor durante uma época, e esse aplicativo me ajudou a pegar no sono. Ele tem umas meditações guiadas, umas falas específicas, então pode ser aí uma alternativa para quem não está conseguindo dormir bem e quer tentar alguma atitude aí não medicamentosa. Muito bom, eu gosto desse aplicativo também. Eu queria queimar fora todos os tem que dormir cedo, todos os tem que acordar cedo, todos os tem que eu acho que existe uma pressão muito grande de ser manobrista do sonho do coleguinha, né? Ficar obrigando o coleguinha ali a, enfim, a existir fora desse ritmo circadiano. E também a gente podia queimar, eu gosto muito daquela coisa que se queimavam os relógios das fábricas também, né? Porque tem uma relação muito grande do controle do tempo com o controle do corpo, que às vezes não é, enfim, o melhor jeito de estar nesse mundo. E para aquecer, eu queria trazer a experiência de escrever diários. Eu acho que quando a gente faz diários, a gente tem como escrever como dormimos, o que sonhamos, e é muito bom, porque faz com que a gente possa ter mais reflexão sobre a própria vida. Bom, esse foi mais um episódio do Incêndio na Escrivaninha e queria saber se Vanessa ou Tiago tem algum jabá para deixar aqui no final de episódio. Primeiro eu queria mandar um abraço para o nosso ouvinte, Elvis Rodrigues, que eu sei que está aí atento a todos os programas. E o meu jabá é para Eita Magazine, a revista a qual eu faço parte. A gente está promovendo aí uns eventos para nova edição, que está saindo daqui a umas semanas, e fazendo capa nova, etc. Procurem Eita Magazine nas redes sociais. E é isso aí. Tiago, tu quer mandar um abraço para alguém? Sim, o meu abraço aleatório
vai um abraço coletivo para todos os insones e madrugadores. Para as corujas, para as cotovias e para quem trabalha de noite, noite afora ou noite adentro. Independente da profissão, porque tem várias funções que precisam ser desempenhadas durante o período noturno. E o Jabá vai ser o projeto Futuro Infinito do Sesc de Osasco, que está enviando contos de ficção científica a cada 2 semanas, direto para o e-mail de quem se inscrever lá. E o meu conto, de título A Cidade do Átomo, vai ser enviado no dia 20 de março, que eu acho que esse episódio vai ao ar antes. E também reforçar o jabá da Vanessa da Eita Magazine, que tem um continho meu na edição de número 0. Maravilhoso! Bom, vou começar com o meu jabá, então o meu conto A Canção Mais Valiosa do Brasil, que também é desse projeto do Futuro Infinito do Sesc Osasco, foi ao ar no dia 6 de março, e tem um artigo meu que se chama Tudo Que Você Já Sabe, foi publicado na revista Deriva, em janeiro de 2019, que fala um pouco da relação de algoritmos, da gente ter que ficar muito desperto e atento como uma obrigação para que a gente seja mais produtivo, enfim, então tem a ver com o nosso que a gente discutiu. E meu abraço aleatório vai para Maria Helena, que foi uma ouvinte muito especial na primeira temporada do episódio do Incêndio na Escrivaninha e que está ouvindo a gente também. Se você gostou do podcast, nós temos uma newsletter e um canal no Telegram. Para assinar nossa newsletter é tinyletter.com/incêndio na escrivaninha e o canal no Telegram é t.me/incêndio na escriva. No nosso próximo episódio, nós vamos falar de morte. Obrigada e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cruz, tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.